O que significa realizar a obra de Deus? Texto base: João, capítulo 6, versículo 28 e 29. Então lhe perguntaram: Que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Os judeus que se interessavam apenas pelas coisas terrenas queriam saber o significado de trabalhar pela comida que não perece. Jesus respondeu que eles não deveriam crer no abstrato, mas que deveriam crer no Filho enviado do Pai. João, capítulo 3, versículo 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Aquele que Deus enviou. Os líderes religiosos, eles estavam com o coração dominado pelo materialismo que perece. Eles não estavam entendendo a mensagem de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A religiosidade legalista sobrecarrega as pessoas com pesadíssimos fardos, obras e regras que acarretam enfermidades e traumas nas pessoas. Quando essas pessoas percebem que é impossível cumprir todas as regras impostas, são arrebatadas pela culpa e o medo, visto que estão apenas focadas no desempenho humano e não na graça de Deus. Enquanto muitas pessoas, sofrendo por sentimento de culpa, com a sensação de não terem sido boas o suficiente para Deus e cumprir tais tarefas. Pessoas que estão alicerçadas na areia, pois receberam uma teologia que a obra de Cristo não é suficiente para a salvação. Sempre estão acrescentando alguma coisa na pessoa de Cristo para se manterem salvas. É Cristo mais obras, Cristo mais campanhas, Cristo mais dízimos, Cristo mais ofertas de sacrifício, Cristo mais atos proféticos, Cristo mais barganhas meritórias e por aí vai. No Antigo Testamento, Deus ofereceu descanso ao povo, mas eles não obedeceram às suas palavras, preferindo suas próprias regras e tradições legalistas. Vamos conferir aqui em Isaías, no capítulo 28, versículo 9 e 10, e depois o versículo 12 ao 14. Versículo 9 ao 10. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. 12 ao 14. Ao qual disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Pessoas que estão engessadas mentalmente, fisicamente, espiritualmente, focadas na justiça própria. Pelo fato de não crerem na suficiência de Jesus Cristo, estão envolvidas naquilo que elas podem fazer para alcançar o favor de Deus. Sempre me deparo com pessoas que tentam sustentar uma autoimagem de santidade no muque, pois ainda não tiveram revelação do que significa descansar em Cristo. A fé verdadeira gera descanso espiritual e não trabalho exaustivo. Líderes religiosos corruptos que criam normas adicionais sem nenhum fundamento bíblico para manipularem o povo. Muitas pessoas se encontram escravizadas por tradições e normas rígidas em busca de algum mérito diante de Deus. Pessoas estafadas, sobrecarregadas de tarefas religiosas, estão sempre querendo saber que pré-requisito elas devem preencher para fazer a obra de Deus. Essas pessoas estavam conjecturando na bondade que deveriam demonstrar para fazer um serviço a Deus. O principal lema do sistema religioso é sempre obras, obras, obras e mais obras. Salvação não está fundamentada nas coisas que o homem pode fazer, mas no que Jesus já consumou em seu perfeito sacrifício.
O primeiro requisito para fazer a obra de Deus é crer em Jesus Cristo. Percebam que o foco é Jesus Cristo e não o trabalho eclesiástico. Jesus estava falando de eternidade, enquanto eles estavam focados apenas em coisas terrenas. Observe que o jovem rico também queria saber o que ele deveria fazer para conquistar a vida eterna. Lucas, capítulo 10, versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Tenho compartilhado com vocês que a salvação não vem pelos esforços ou qualquer outro tipo de realização humana. Salvação é recebida pela graça e não por obras. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Muitas pessoas esperam que Jesus lhes dê uma lista de tarefas diárias, de boas ações ou regras para cumprirem. A finalidade dessas pessoas é agradar a Deus com seus próprios méritos e obras. Eles ignoram a graça e o amor de Deus, pois estão ocupados demais com listas de penosas tarefas cheias de restrições. Fazer a obra de Deus não significa se encher de atividades religiosas para o desembargo de consciência, mas uma vida de descanso em Cristo. A religiosidade humana ensina as pessoas a buscar o que fazer para agradar a Deus, mas a palavra de Deus nos ensina a descansar. Fazer a obra de Deus significa viver em Cristo, unido com Ele. João capítulo 15, versículo 4 ao 5. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Jesus mudou o foco do que acontece externamente para o milagre que acontece dentro de cada coração regenerado. A religiosidade legalista está focada em observâncias rigorosas de regras, rituais, méritos, esforços, justiça própria e tarefas religiosas com a vã finalidade de agradar a Deus. Crer em Jesus significa se entregar completamente a Ele, morrer para si mesmo, uma autorrenúncia, renúncia às ambições egoístas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É uma mudança de identidade. É a nova vida de Cristo manifesta. A obra principal no reino de Deus é a fé. João capítulo 6, versículo 29. Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Jesus chama todos os cansados do fardo legalista religioso. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está te chamando a trocar o jugo inaceitável e injusto de salvar a si mesmo pela suficiência da sua obra consumada na cruz. Você que está cansado de tentar não pecar pelos seus próprios esforços. Você que está exausto de tentar ser uma pessoa boa o suficiente para alcançar o padrão de Deus. Você que vive assombrado pelo medo e culpa. Receba o convite da graça. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. E o espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O jugo suave e leve que Jesus oferece não é regra legalista. É um convite à graça, um presente gratuito. Não se baseia em desempenho humano, mas capacitação nele. Vinde a mim, versículo 28. Jesus os chama a aprender o que procede dele. Aprendei de mim, versículo 29. Aprender dele
Não é uma lista de tarefas com regras legalistas e exaustivas para cumprir. E encontrareis descanso para a vossa alma. Versículo 29. Descanso da alma é a paz com Deus, recebida pela justificação pela fé em Jesus Cristo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Versículo 30. Jesus nos entrega os fardos leves e suaves. Jesus está se dirigindo a você que está estribado em sua própria justiça, a você que está exausto fisicamente, emocionalmente e espiritualmente de todas as tentativas frustradas em cumprir tradições impostas, regras e todos os rituais legalistas. O sistema religioso de autojustiça gera culpa, medo, frustrações e enfermidades. Fazer a obra de Deus significa descansar, confiar e esperar. Salmo 62, versículo 1 e 2. A minha alma encontra descanso somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É Ele a minha defesa, jamais serei abalado. Descanso em Cristo não é passividade, irresponsabilidade ou preguiça, mas confiança na soberania de Deus que controla todas as coisas. Jesus te chama para trocar o jugo pesado da autojustificação pela sua justiça consumada na cruz. Trocar a escravidão do legalismo religioso pela liberdade da justificação consumada nele. Trocar o jugo farisaico pelo seu fardo que é leve e suave. Descansar em Cristo significa confiar na segurança eterna. Jesus levou toda a culpa e peso da condenação do pecado. Aprender de Cristo significa o processo de santificação. Aprendei de mim. Versículo 29. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Vamos conferir. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso aqui é segurança. Não resta coisa alguma a ser feita para a nossa redenção. Por isso, descanse na suficiência da obra de Cristo. João, capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Descanso em Cristo não significa ausência de tribulações, mas de ser inundado por uma paz que ultrapassa todo o entendimento humano. O mundo não conhece e nem pode desfrutar dessa paz. Descanso em Cristo não significa que o regenerado não tem nenhuma responsabilidade no reino. A nova criatura não fica ociosa, sem nenhuma responsabilidade. O Senhor Jesus troca as regras, culpas, medo, escravidão do legalismo religioso pelo seu jugo, que é leve e suave. Se o jugo que você está carregando está pesado, com certeza não é o de Jesus. Então Jesus te convida a trocar com o dele, que é leve e suave. Obra de Deus é viver em íntimo relacionamento com Jesus Cristo. Os líderes religiosos e o povo estavam focados no perecível. Jesus desviou o foco deles para as coisas eternas. A verdadeira obra de Deus é crer e viver o Evangelho. Fazer a obra de Deus é viver confiando e descansando na soberania de Deus. É nossa entrega total a Ele. Te convido a orar juntamente comigo. Deus de graça e misericórdia, tenho aprendido que é impossível descansar de todas as minhas inquietações, medos, ansiedades por mim mesmo. Necessito diariamente da tua providência em minha vida para descansar em ti. Reconheço tua soberania em minha vida, por isso eu lanço sobre Jesus todas as minhas dúvidas, preocupações, traumas, incredulidades que maculam minha confiança em ti. Somente em ti a minha alma pode descansar inteiramente. Tu és o meu único refúgio e proteção. Reconheço que tu, Senhor, está no controle de todas as coisas. Por isso eu descanso na obra consumada de Jesus Cristo, sabendo que cuida dos seus. Agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.